Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Sr. Huang, este local está preparado para aqueles interessados no sabre. Se você não está aqui para dar um lance pelo sabre, por favor, deixe o local agora. Além disso, mesmo que Sr. Huang pretenda dar um lance por ele. Li Lin olhou profundamente para a ficha de metal na mão de Huang Xiaotian, como se estivesse zombando dele, e disse: Você deve trocar seu token primeiro. Esse tipo de token de metal que pode ser comprado com 10 taéis de ouro, só qualifica para ficar bem no fundo. Diante disso, Li Lin gesticulou para o fundo do salão. Ao ouvir essas palavras, a multidão imediatamente caiu na gargalhada. Se Huang Xiaotian tivesse sucesso, todos o admirariam por sua retidão. No entanto, como ele falhou, isso significava que não havia nada de errado com as armas que o jovem mestre Chong forjou. A natureza do evento era completamente diferente naquela época. Havia muitos na multidão que ficaram descontentes com Huang Xiaotian desde o começo. Ao vê-lo fazer papel de bobo, como eles poderiam perder essa oportunidade ideal para zombar dele? Olhando furiosamente para Li Lin, que estava de pé atrás da mesa de metal preta, seu rosto corado de raiva. Fazia muito tempo que ele tinha feito seu nome no exército imperial, e ele possuía qualificações profundas para corresponder à sua posição. Não havia ninguém que não o cumprimentasse respeitosamente ao vê-lo. No entanto, ser ridicularizado diante de uma multidão tão grande, como ele poderia tolerar tamanha humilhação? Huang Xiaotian estava prestes a atacar, mas Li Lin não lhe deu chance. Pessoal, acredito que todos vocês testemunharam a qualidade do abismo da morte por si mesmos. Quanto maior a arma, mais fácil ela quebra. No entanto, a arma que meu sobrinho forjou quebrou essa convenção. Vamos retomar o lance agora. O lance anterior é de 190 mil taéis. Há alguém que deseja aumentar o lance? Li Lin desviou o olhar de Huang Xiaotian para a multidão abaixo. Eu ofereço 200 mil. Quanto valem 200 mil taéis? Ofereço 220 mil. 230 mil. Os dois dedos de tempestade adamantinas de Huang Xiaotian tinham despertado o entusiasmo da multidão. A qualidade deste sabre era simplesmente alta demais. Não só era afiado o suficiente para cortar metal como lama, como também era capaz de permanecer intacto dos dois golpes do dedo de tempestade adamantina de Huang Xiaotian. Só por isso, este sabre era definitivamente um dos melhores, se não o melhor, do mundo. 240 mil. Desta vez, a voz veio de trás. Surpreso, Li Lin percebeu que vinha do comandante do exército imperial sentado à direita de Zhao Fenshin. Ele estava encarando o abismo da morte nas mãos de Li Lin com um olhar extremamente apaixonado. Por que, Sr. Li, não podemos participar deste leilão? O comandante do exército imperial, conhecido pelo sobrenome Zhou, perguntou. Claro. Claro que você pode. Li Lin sorriu brilhantemente em agitação. Por que ele diria não? Era isso que ele queria. 240 mil, há algum lance maior. 250 mil. Desta vez, era o comandante à esquerda de Zhao Fenshin. A paixão em seu olhar não perdeu para o outro. Inicialmente, ele não tinha intenção de participar deste leilão. No entanto, o dedo de tempestade adamantina de Huang Xiaotian era uma lenda do exército imperial. Qualquer arma que fosse capaz de suportar dois golpes dele valia a pena colecionar. Uma arma incomparavelmente afiada, com estética excepcional e capaz de resistir ao dedo da tempestade adamantina. Ele não sentiu que seria uma perda, mesmo que a comprasse por 250 mil taéis. 251 mil. 260 mil. Desta vez, até Zhao Fenshin se juntou a ele. Ele aumentou o lance com um olhar altamente interessado. Ele podia dizer que o sabre que o Wanshong criou era extraordinário, e era muito diferente da espada que ele havia comprado dele anteriormente. Zhao Fenshin queria muito. Mesmo que não usasse, valeria a pena colecionar. Zhao Fenshin possuía um bom olho para armas. Em sua visão, o valor deste sabre só aumentaria no futuro. Os objetos geralmente eram precificados com base em sua raridade, e esse tipo de item colecionável exclusivo era muito diferente das armas produzidas em massa no mercado. Desgraçado! Huang Xiaotian ficou ali sem jeito. Seria humilhante para ele ficar, ainda mais se ele fosse embora, deixando-o em uma posição difícil. Em um instante, seu rosto ficou tão escuro quanto o fundo de uma panela. Neste momento, a atenção de ninguém estava mais nele. A energia de todos tinha sido devotada ao leilão. Além disso, o que enfureceu Huang Xiaotian ainda mais foi que essas pessoas não estavam o ignorando intencionalmente, elas estavam realmente desinteressadas nele. O sabre havia roubado toda a consciência deles. 300 mil. Bem quando todos estavam disputando o sabre em agitação, uma voz semelhante a um raio soou abruptamente da porta.
A voz continha uma força imensa, e até mesmo as telhas do teto tremeram diante dela. Uma profunda deferência inexplicável foi induzida na multidão ao ouvir aquela voz. Um manto negro dançava no ar, e uma figura imponente e majestosa apareceu de repente na entrada. A aura que ele exalava parecia tão poderosa que parecia capaz de rasgar os céus, e era como se alguém estivesse olhando para uma montanha ou oceano gigantesco. Diante dessa aura majestosa e dominadora, todos se sentiam insignificantes como uma formiga. Grande Marechal! Um comandante do exército imperial gaguejou. Seus globos oculares estavam prestes a saltar das órbitas devido ao choque. A sala desceu abruptamente ao caos. A multidão que ainda estava lutando para dar um lance sobre a arma de repente tremeu de medo, e um por um, eles começaram a se ajoelhar. E isso não se limitou apenas à multidão. Chocados, Alfenshin levantou-se apressadamente de seu assento e ajoelhou-se no chão também. Li Lin, assim como os outros comandantes do exército imperial, apressadamente chegaram ao chão com medo também, sem ousar se mover. Em um instante, o enorme palácio ficou completamente silencioso e parado. Grão-Marechal! Neste momento, o único que ficou de pé foi Huang Xiaotian. Ele ficou ali, sem expressão, sua mente caindo em turbulência. Todos sabiam que havia 3 figuras mais poderosas no exército imperial, e elas eram os 3 grandes marechais. E a pessoa diante deles era um dos 3. Por causa de suas profundas qualificações, Huang Xiaotian agiu de forma dominadora, ignorando todos os outros, incluindo os Alfenshin e Li Lin. Entretanto, diante dos 3 verdadeiros chefes do exército imperial, ele não significava absolutamente nada. O grupo de Zalfenshin tinha usado privadamente um palácio para conduzir um leilão, e descoberto pelo grande marechal, eles deveriam ser severamente punidos, então esse assunto deveria ser benéfico para Huang Xiaotian. No entanto, Huang Xiaotian claramente se lembrava de que o grande marechal tinha acabado de... A cabeça de Huang Xiaotian parecia ter parado. Aquela figura parecida com uma montanha caminhou com passos largos, aproximando-se lentamente dele. Assim como Huang Xiaotian estava cheio de expectativas extremas, aquela figura passou por ele, como se fosse invisível. Num instante, o rosto de Huang Xiaotian ficou terrivelmente pálido. Seu nome é Li Lin. Aquela figura parecida com uma montanha parou bem diante de Li Lin, abaixando a cabeça. Ele sorriu levemente, completamente diferente de como ele tratava Huang Xiaotian. Sim, seu humilde subordinado é Li Lin. Incapaz de ver a expressão no rosto da grande marechal, o coração de Li Lin batia furiosamente. Eu estava procurando um sabre adequado, mas ele me iludiu ao longo dos anos. Este sabre, eu gosto muito dele. Enquanto aquela voz imponente, grandiosa e dominadora soava, uma mão se esticou e tocou o corpo do sabre. Um zumbido nítido e agradável soou. No entanto, é uma pena que a inscrição nela seja muito fraca. É completamente indigna de uma espada de pináculo como esta. No entanto, não importa. Posso encontrar outra para escrever nela mais uma vez. O grande marechal murmurou enquanto balançava o sabre. Ele parecia gostar muito dele. Com o rosto voltado para o chão, Li Lin ficou surpreso por um momento antes de se lembrar de um assunto. De fato, havia um especialista em sabre entre os 3 grandes marechais. Embora fosse um fato bem conhecido, estranhamente, quase ninguém o tinha visto empunhando um sabre. No passado, Li Lin não prestou muita atenção nisso, e ele também não pensou muito nisso. No entanto, pelo que parece agora, parecia que a razão para isso era por causa da falta de sabre da outra parte. Ou melhor, ele não foi capaz de encontrar um sabre do seu agrado. Já que esse era o caso. Senhor, Li Lin está disposto a oferecer este sabre ao grande marechal sem nenhuma compensação. Sem qualquer hesitação, Li Lin imediatamente falou resolutamente. 300.000 taéis de ouro era uma quantia enorme, mas o favor deste grande marechal valia muito mais do que isso para ele, Sr. Zalfenshin. Com este senhor os protegendo, ninguém ousaria machucá-los no exército imperial no futuro. Ninguém ousaria impedir seu desenvolvimento. Um assunto como esse com Huang Xiaotian hoje nunca mais aconteceria. Comprar o favor de um grande marechal do exército imperial com 300.000 taéis de ouro era uma oportunidade difícil de conseguir. Li Lin sabia que se Yuan Shong soubesse disso, ele certamente o apoiaria. No momento em que a voz de Li Lin soou, o rosto de Huang Xiaotian imediatamente ficou escuro como o breu. Entretanto, a reação da grande marechal ficou fora das expectativas de Li Lin. Não há necessidade disso. 300.000 taéis de ouro, será isso? Não há necessidade de falar mais nada. O grande marechal falou resolutamente, não deixando margem para negociações. 300.000 taéis de ouro, farei meus homens enviarem para você mais tarde. Seu nome é Li Lin, certo? Vou me lembrar. Gosto muito do seu sabre. Pegando o sabre da mesa, o grande marechal se virou e saiu. Seu manto negro dançou no ar e, em apenas alguns momentos, ele desapareceu em meio às sombras da noite.
Mesmo que a outra parte tenha tomado o abismo da morte diretamente, ninguém pensou que um Grã-Marchal iria contra suas palavras. No exército imperial, as palavras de um Grã-Marchal valiam ouro. Li Lin e Zhao Fengxin se levantaram do chão e se entreolharam. Lentamente, um leve sorriso apareceu em seus olhos. Quando olharam ao redor mais uma vez, Huang e Xiaotian já havia desaparecido. No entanto, eles sabiam que o sujeito não ousaria mais agir de forma arrogante diante deles. Aquele era o grande marechal do exército imperial. O Anshong realmente lhes fez um grande favor dessa vez. Depois de deixar o abismo da morte nas mãos de seu tio, o Anshong passou seus dias procurando pelo velho imperador demoníaco enquanto visitava o distrito da Árvore Fantasma para agir. Não havia nenhuma notícia sobre o velho imperador demoníaco, e o Anshong também não tinha ideia de onde procurar. Portanto, não houve nenhum progresso no assunto. Por outro lado, no topo do tabuleiro de xadrez dourado no distrito da Árvore Fantasma, a vantagem de Yuan Shong na luta entre os dois exércitos estava crescendo cada vez mais, e ele já havia forçado seu oponente a subir no canto. Hoje, Yuan Shong chegou ao distrito da Árvore Fantasma, pretendendo fazer sua jogada como faria em qualquer outro dia, quando de repente notou um ancião de cabelos brancos parado diante do tabuleiro de xadrez dourado. Este ancião de cabelos brancos tinha uma constituição magra e estava vestido com uma camisa preta simples. Com as costas voltadas para a árvore acadêmica chinesa, ele se ajoelhou no chão com uma pedra branca na mão enquanto olhava para o tabuleiro de xadrez em transe. Ao ver essa cena, o Anshong respirou fundo. Naquele momento, parecia que o sangue em seu corpo congelou, e um choque enorme estremeceu sua alma. Su Zhenxinxin. A cabeça de Yuan Shong zumbia furiosamente. Por um instante, pareceu que o mundo inteiro havia escurecido. Tudo que restava era aquele ancião de cabelos brancos de aparência comum diante da árvore gigante. Depois de quase 2 meses, o Anshong finalmente conheceu o ancião que ele mais respeitava e desejava fortemente conhecer, o deus da guerra da Grande Tang. Não havia nenhuma disposição imponente ou autoridade intimidadora no ancião sentado diante de Yuan Shong, e ele não parecia nada mais do que um velho comum. Se o Yuan Shong não soubesse sobre o contexto da partida de xadrez, ele nunca teria imaginado que o ancião vestido com roupas pretas simples e segurando uma pedra branca na mão seria o grande deus da guerra cujo nome abalou toda a Grande Tang, Su Zhenxinxin. Uma lenda invencível que há muito desapareceu da mente de muitos. Sob a antiga árvore erudita chinesa no distrito ocidental da capital, um tabuleiro de xadrez dourado comum era a chave para esse antigo deus da guerra selecionar seu sucessor. Neste momento, tudo que Yuan Shong pôde sentir foi uma sensação calorosa em seus olhos. O próprio pensamento de que o grande deus da guerra da Grande Tang estava sentado bem diante dele fez seu coração bater furiosamente em agitação. Com a força de um indivíduo, Su Zhenxinxin enfrentou mais de 10.000 inimigos. Até seu último suspiro, ele lutou para proteger os cidadãos da Grande Tang. Sua fé era digna de respeito. E do fundo do coração de Yuan Shong, isso era o que ele sentia. Mas logo, Yuan Shong reprimiu todas as suas emoções. Embora a aparição repentina de Su Zhenxinxin fosse um bom sinal, isso não significava que a outra parte estava disposta a lhe entregar sua herança ainda. A dificuldade de obter a herança, arte de obliteração de Deus e demônio, estava definitivamente no nível máximo. Yuan Shong não achava que era o único a se sentar diante deste tabuleiro de xadrez dourado. Definitivamente, houve vários indivíduos talentosos que conseguiram triunfar sobre Su Zhenxinxin no tabuleiro de xadrez. No entanto, nenhum deles foi escolhido por ele no final. Su Zhenxinxin ousou até mesmo desconsiderar o decreto do imperador, rejeitando o príncipe incomparavelmente nobre sem qualquer hesitação. Só por isso, a dificuldade de obter a arte da obliteração de deuses e demônios era inimaginável. E não foi por coincidência que esse foi o caso. Foi predeterminado, e o personagem de Su Zhenxinxin desempenhou um grande papel nisso. Ninguém sabia quais qualidades Su Zhenxinxin estava procurando em seu discípulo, e mesmo que ele aceitasse uma, frequentemente, não demoraria muito para que ele expulsasse a outra parte. Havia muitos desses precedentes na vida anterior de Yuan Shong. Portanto, Yuan Shong não ousou ficar beligerante. Atrair Su Zhenxinxin foi apenas o primeiro passo, o que veio depois foi o verdadeiro teste. Com tais pensamentos, Yuan Shong caminhou até a árvore acadêmica chinesa. Ancião! Yuan Shong curvou-se respeitosamente diante de Su Zhenxinxin antes de sentar-se no lado oposto do tabuleiro de xadrez. Parecia que ele estava ali apenas para assistir a uma partida de xadrez comum com um ancião comum. Dadas as roupas simples e a disposição imponente oculta da outra parte, estava claro que Su Zhenxinxin havia escapado da residência sua e não queria que ninguém soubesse sua verdadeira identidade. Assim, Yuan Shong optou por não agir de forma muito contida ou educada. Neste momento, seria mais apropriado ser casual e demonstrar um nível adequado de respeito. Su Zhenxinxin não disse nada. Suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas, e seus olhos estavam fixos no choque entre as pedras pretas e brancas no tabuleiro de xadrez banhado a ouro. Quase parecia que ele não tinha notado Yuan Shong. Irmão mais velho, você é incrível.
O avô já está sentado aqui há um dia inteiro, e ele ainda não sabe para onde deve dar o próximo passo. Neste momento, uma voz levemente infantil soou ao lado. Uma criança gordinha, Dai Jianjian, estava de pé no lado direito das costas de Su Zhenxinxin, e ele estava atualmente lambendo um pedaço de algo cristalizado enquanto olhava para Wan Shong com admiração. Ele pode ser jovem, mas tendo assistido a partida de xadrez aqui dia após dia, ele aprendeu uma coisa ou duas com eles. Ele podia dizer que o irmão mais velho que ele conheceu dessa vez era um jogador formidável. E pensar que seu avô ficaria realmente perplexo. Jian'er. Nesse momento, uma voz autoritária soou, e uma carranca momentânea surgiu na testa de Su Zhenxinxin. Mesmo assim, seu corpo permaneceu completamente imóvel. Ele continuou olhando fixamente para o tabuleiro de xadrez com uma pedra branca na mão. O menino mostrou a língua antes de ir embora. Ao ver a cena, Wan Shong sorriu antes de voltar sua atenção para o tabuleiro de xadrez dourado mais uma vez. O layout do tabuleiro de xadrez estava exatamente como ele o deixou ontem. Ou seja, de ontem até agora, Su Zhenxinxin não conseguiu decidir seu próximo passo. Como Su Zhenxinxin não fez nenhum movimento, Wan Shong só pôde esperar pacientemente. O vento soprava, e a árvore chinesa balançava levemente sob a brisa leve. Exceto pelo canto ocasional das cigarras, o ambiente era completamente tranquilo. Su Zhenxinxin não disse uma palavra, então Wan Shong decidiu permanecer em silêncio também. Parecia que o mundo sob a árvore acadêmica chinesa havia parado. Jovem, seu jeito de jogar é realmente pouco ortodoxo. Depois de um longo período de tempo, Su Zhenxinxin finalmente levantou o olhar e olhou para Wan Shong com uma expressão severa. Esta foi a primeira vez que Wan Shong enfrentou Su Zhenxinxin. Su Zhenxinxin era magro, mas isso pouco fazia para diminuir sua aura autoritária que parecia estar profundamente enraizada em seus ossos. Ele tinha um forte ar de retidão, mas seu rosto era desprovido de emoções, dando aos outros uma impressão extremamente austera dele. Além disso, outra coisa que Wan Shong notou foi que ele tinha sobrancelhas grossas e brancas. Já fazia muitos anos desde que Su Zhenxinxin havia trancado sua residência e ficado longe da corte real e dos militares. Ao longo desses anos, sua disposição havia mudado muito. Mas mesmo assim, em seu estado relaxado e comum, Wan Shong ainda conseguia encontrar traços do imponente e poderoso deus da guerra daquela época. Da dupla sentada sob a árvore acadêmica chinesa, um era o lendário deus da guerra do passado, enquanto o outro era o futuro grande marechal das planícies centrais. Esta partida de xadrez foi o processo de seleção de discípulos do lendário deus da guerra, bem como o confronto entre a geração mais velha e a mais nova da grande marechal. Embora Wan Shong soubesse que não era páreo para o velho marechal Su em termos de artes marciais, ele estava confiante em triunfar sobre este último em termos de guerra. Ancião, em um campo de batalha, só há vida e morte, vitória e perda. Não existe ortodoxo e não ortodoxo. Ao ouvir Su Zhenxinxin falar de pouco ortodoxo, Wan Shong refutou sem restrições. Wan Shong foi alguém que viveu aquele dia do juízo final caótico e passou por todos os tipos de batalhas de pequena e grande escala. Mesmo que seu oponente fosse Su Zhenxinxin, Wan Shong não achava que perderia. Su Zhenxinxin franziu a testa ligeiramente, não esperando que Wan Shong falasse tais palavras. Ele havia dito que o estilo de jogo de Wan Shong era pouco ortodoxo, mas Wan Shong continuou aplicando o jogo aos militares. Xadrez e militar vieram do mesmo tecido. Desde o começo, Go foi um desdobramento da guerra. Portanto, as palavras de Wan Shong não eram sem sentido. Segurando a pedra branca aparentemente pesada em sua mão, Su Zhenxinxin voltou seus olhos para o tabuleiro de xadrez, e toda a área ficou em silêncio mais uma vez. Após um longo momento de contemplação, Su Zhenxinxin pareceu finalmente ter pensado nisso. Com um baque alto, a pedra branca em sua mão finalmente caiu no tabuleiro de xadrez. Su Zhenxinxin finalmente encontrou uma maneira de contra-atacar. Seu movimento repentino imediatamente despertou o interesse de Wan Shong. Com um olhar, Wan Shong riu interiormente. Esse movimento de Su Zhenxinxin foi de fato um movimento extremamente profundo e sábio. Com esse único movimento, toda a situação no tabuleiro de xadrez pareceu ter mudado. De repente, parecia que os dragões tinham despertado de seu sono, e a esperança de reverter as marés surgiu. Mas Wan Shong só conseguiu balançar a cabeça depois de ver aquele movimento. Como esperado! Wan Shong sorriu. Ele pegou uma pedra preta e a colocou limpamente no centro do tabuleiro de xadrez. Com esse golpe, as marés no tabuleiro de xadrez mudaram mais uma vez. Um momento atrás, Su Zhenxinxin parecia ter conseguido escapar da morte, e quase parecia que as marés tinham se invertido com aquele único movimento. Mas com o movimento de Wan Shong, tudo desmoronou, e o dragão lentamente secou. O exército de Su Zhenxinxin estava entrando em colapso. Abaixo da árvore erudita chinesa, diante do tabuleiro de xadrez, um vinco profundo apareceu na testa de Su Zhenxinxin, e uma expressão sombria apareceu em seu rosto.
Na verdade, a partida de xadrez sob a árvore acadêmica chinesa foi uma redução de seus padrões para que todos os talentos pudessem tentar. Dessa forma, mesmo aqueles que possuíam a menor aptidão para a guerra poderiam participar e possivelmente ter sucesso. A ideia de que essa partida iria se transformar em uma guerra em grande escala nunca passou pela sua cabeça e, pior ainda, parecia que a derrota seria dele. Isso foi algo que ele superou completamente suas expectativas. Su Zhenxinxin olhou fixamente para a visão desolada no tabuleiro de xadrez com uma expressão séria, e era difícil dizer no que ele estava pensando. De qual clã você vem? Depois de um longo período de tempo, Su Zhenxinxin finalmente levantou a cabeça. Não era possível para um clã comum cultivar esse nível de habilidade em seus descendentes. Eu sou Wan Shong, filho da grande general Tang Wanyan, neto do antigo primeiro-ministro Wan Jiuling. Sentado ajoelhado, Wan Shong respondeu com confiança e respeito. Então você é neto de Wan Bowu. Apelido de Wan Jiuling. As sobrancelhas de Su Zhenxinxin se contraíram levemente, mas seu rosto permaneceu indiferente. Duque Jiu Wan Jiuling, o antigo primeiro-ministro da Grande Tang, era uma figura que ninguém nas planícies centrais não conhecia. Ao falar dele, não havia uma única pessoa que não levantasse o polegar para elogiar seus nobres feitos. Mas para Su Zhenxinxin, Duque Jiu era uma pessoa a quem ele poderia se dirigir pelo apelido casualmente. Na verdade, parecia que ele estava simplesmente falando sobre outro júnior. Se fosse qualquer outra pessoa, Wan Shong pensaria que estava humilhando Duque Jiu, se levantaria e iria embora imediatamente. Entretanto, de todo o grande Tang, havia de fato alguns que conseguiam se dirigir ao avô na qualidade de um veterano. E Su Zhenxinxin era um deles. Como o antigo deus da guerra, Su Zhenxinxin fez seu nome muito antes do Duque Jiu e, quando ele estava no auge de sua autoridade, o outro lado ainda era um rapaz desconhecido. E falando em idade, embora o avô tivesse completado 70 anos há pouco tempo, ele ainda era significativamente mais jovem que o mais velho sentado diante de Wan Shong naquele momento. Pensando nisso agora, ele parece ter cerca de 80 ou 90 anos, ou talvez até mais. O coração de Wan Shong saltou furiosamente. O avô só fez seu nome quando estava na casa dos 20 anos, e nessa época, Su Zhenxinxin já estava pelo menos na casa dos 40. Em outras palavras, Su Zhenxinxin provavelmente já estaria na casa dos 90. Na verdade, Wan Shong até suspeitava que ele poderia ter passado da marca do século. Afinal, ele foi um general durante a geração do imperador Taizong. Mesmo assim, era impossível dizer isso com base na aparência de Su Zhenxinxin. Wan Shong levantou a cabeça e examinou Su Zhenxinxin brevemente. Embora o cabelo da outra parte fosse branco, ele parecia ser energético, e seu corpo ainda era saudável. Ele não parecia muito mais velho que o avô. No entanto, diferente do avô, Wan Shong conseguia sentir uma aura escura profundamente oculta em Su Zhenxinxin. A pessoa diante dele parecia ter se fechado dentro de seu próprio mundo, isolando-se do mundo exterior. Não querendo falar com os outros, ele evitava interações sociais de todos os tipos. Mesmo para Wan Shong, o único elo entre eles era este tabuleiro de xadrez dourado. Não houve nenhuma outra interação, e Su Zhenxinxin também não parecia interessado nisso. Olhando para o deus da guerra da Grande Tang, Wan Shong de repente sentiu empatia. Ele não era estranho a essa situação. Em sua vida anterior, quando ele perdeu tudo, ele uma vez desceu a esse estado. Não havia nada que pudesse interessá-lo, nada que ele desejasse. A única razão para ele continuar vivendo era cumprir a missão que a vida lhe dera. Su Zhenxinxin provavelmente é o mesmo. Wan Shong pensou enquanto se lembrava da situação difícil deste ancião. Su Zhenxinxin havia perdido seu filho em seu auge, e seu neto em seus últimos anos. Tudo o que ele amava foi arrancado dele, deixando-o sozinho neste mundo. Isso não era parecido com a situação de Wan Shong naquela época. A única diferença era que Wan Shong reencarnou. Ele ganhou a oportunidade de mudar o destino e se reunir com seus familiares. Mas Su Zhenxinxin era diferente. Sua única motivação no momento era provavelmente encontrar um sucessor adequado e passar adiante sua arte da obliteração de Deus e demônio. Ou talvez, como o deus da guerra da Grande Tang, ele simplesmente esperava cumprir sua missão de proteger silenciosamente seu país até sua morte. Ele ainda amava este país, embora o imperador Taizong, a quem ele servia lealmente, tivesse deixado um decreto impedindo qualquer imperador sucessor de usar este deus da guerra mais uma vez, bem como proibindo de liderar um exército ou ter qualquer conexão com os militares novamente. Com isso, a determinação de Wan Shong ficou mais forte. Não importa o que acontecesse, ele estava determinado a mudar o destino deste ancião. Ele queria tirá-lo de sua reclusão interior e permitir que ele vivesse sua vida restante feliz. Ele não queria que a tragédia de antes se repetisse, e que este respeitável ancião morresse mais uma vez em tristeza e solidão. Ancião, ganhar e perder é comum na guerra. Por que não jogamos outra partida? Rindo, Wan Shong perguntou de repente. Su Zhenxinxin levantou a cabeça, e uma leve dúvida passou por seus olhos.
A atitude de Wan Chong parecia estar um pouco estranha há algum tempo. Mesmo assim, ele não rejeitou a oferta, e assentiu em concordância. Logo, as pedras no tabuleiro de xadrez dourado foram retiradas, e sentados de frente um para o outro, a dupla começou outra partida. Diferente de antes, eles não estavam fazendo um único movimento a cada dia dessa vez. Em vez disso, eles estavam jogando uma partida completa cara a cara. Su Zhenxin pretendia usar a formação de xadrez que ele criou para escolher um sucessor, mas o nível de Wan Chong parecia ter ultrapassado em muito esse nível. Nem ele mesmo era páreo. O campo inteiro lentamente ficou quieto. O vento soprava, e a copa gigante da árvore erudita chinesa tremia. Folha após folha flutuava no ar, algumas delas caíam no tabuleiro de xadrez enquanto outras flutuavam pelos lados da dupla. Su Zhenxin era uma pessoa reticente. Após concordar com a revanche de Wan Chong, ele se sentou ereto, como se uma lança esticada tivesse cravado no chão, lembrando um militar disciplinado. Wan Chong também não perdeu para Su Zhenxin em termos de disposição. Em sua vida anterior, ele foi o grande marechal das planícies centrais. No entanto, Wan Chong mais ou menos tentaria esconder isso na maior parte do tempo. Além disso, dado seu corpo físico de um garoto de 15 anos e seu cultivo fraco, era difícil para Wan Chong trazer à tona completamente a disposição pertencente a um grande marechal também. Wan Chong chegou ao ponto de relaxar o corpo para que a atmosfera não ficasse tão tensa, fazendo com que parecesse uma partida perfeitamente normal. Su Zhenxin possuía talentos extraordinários na guerra, mas era uma pena que seu oponente fosse o mais talentoso santo da guerra do futuro das planícies centrais. A dupla moveu suas próprias tropas para enfrentar o oponente no complicado tabuleiro de xadrez. O exército de Su Zhenxin era poderoso, mas diante das tropas de Wan Chong, eles só podiam cair desamparadamente. Lentamente, as pedras brancas de Su Zhenxin no tabuleiro diminuíram enquanto as pedras pretas de Wan Chong aumentaram. Su Zhenxin dedicou toda a sua sabedoria ao tabuleiro de xadrez, mas parecia que Wan Chong sempre tinha uma rede tecida diretamente na sua frente, independentemente de onde ele estivesse indo, esperando que ele a atacasse. Sem saber, Su Zhenxin se viu novamente em uma situação desesperadora. Havia muito poucos movimentos que ele podia fazer no tabuleiro de xadrez, e Su Zhenxin se viu completamente cercado por inimigos mais uma vez. O vento assobiava nos arredores. Segurando uma pedra branca firmemente em suas mãos, as grossas sobrancelhas nevadas de Su Zhenxin se uniram firmemente. Olhando para o tabuleiro de xadrez diante dele, ele ficou em silêncio mais uma vez. Todo o ambiente ficou quieto. Wan Chong olhou para o tabuleiro de xadrez com um leve sorriso, esperando pacientemente que Su Zhenxin fizesse seu movimento. Mais uma vez. Depois de um longo período de tempo, Su Zhenxin abaixou a pedra em sua mão e proferiu duas palavras. Desta vez, foi ele quem tomou a iniciativa de pedir uma revanche. Depois disso, ele fechou a boca com força, sem falar mais uma palavra. Tudo bem. Wan Chong sorriu de alegria. Ele silenciosamente guardou as peças e começou outra partida. Então, os cavalos e infantarias de ambos os lados começaram a colidir naquele sangrento campo de batalha mais uma vez. Sem que percebesse, o céu se pôs no oeste, e todo o distrito da árvore fantasma ficou escuro. Velho mestre, já está tarde. Por que não voltamos agora e jogamos outro dia? De repente, atrás da árvore acadêmica chinesa, um velho comum de cabelos pretos apareceu. Com um corpo ligeiramente curvado, o velho olhou para Su Zhenxin preocupado. Ao ver esse velho magro, Wan Chong sentiu como se seu coração tivesse sido picado por uma agulha. Seus olhos se estreitaram, seu corpo tremeu e seu coração batia furiosamente. Ele quase não conseguiu conter sua exclamação chocada. Um conhecido do passado. Wan Chong reconheceu esse homem. Ele era Fang Hong, um velho servo da residência Su. Ele era filho de um velho servo da residência Su, e cresceu lá. Depois que Su Zhenxin perdeu seu filho e neto, ele demitiu todas as empregadas e servos, mantendo apenas este velho servo leal ao seu lado para servi-lo até sua morte. A razão pela qual Wan Chong o reconheceu foi porque esse velho servo foi quem lhe contou sobre os assuntos de Su Zhenxin naquela época. No entanto, Wan Chong logo se recuperou. Embora ele reconhecesse Fang Hong, aquele velho servo não poderia reconhecê-lo. Reprimindo sua agitação, Wan Chong o cumprimentou com indiferença forçada. Este Fang Hong parecia muito mais jovem do que Wan Chong como ele se lembrava. Naquela época, o cabelo dele já estava completamente branco, e as marcas do tempo estavam gravadas em seu rosto. Além disso, diferente do velho servo leal que não conseguia superar a tristeza de perder seu mestre, o atual Fang Hong ainda estava animado. Wan Chong não pôde deixar de se sentir feliz por ele. No mínimo, essa tragédia ainda não tinha acontecido. Ancião, já está tarde. Tenho que voltar agora, por que não jogamos amanhã? Wan Chong sorriu para Su Zhenxin. Após o lembrete de Fang Hong, Wan Chong de repente se lembrou de um assunto.
Su Zhenxinxin se restringiu a uma regra: independentemente de ser para jogar xadrez ou fazer qualquer outra coisa, ele tinha que retornar à residência Su antes do pôr do sol. Caso contrário, se um membro do exército imperial em patrulha notasse e informasse ao Palácio Real, isso poderia causar um grande alvoroço. Su Zhenxinxin não estava disposto a atrair a atenção daquela pessoa no Palácio Real para ele. Afinal, se isso acontecesse, todos o notariam. Por muitos anos, desde a época do Imperador Taizong, Su Zhenxinxin manteve-se discreto, e foi assim que ele viveu até agora. Isso já havia se tornado um hábito instintivo. Mesmo que Yuan Shong não aprovasse, não havia nada que ele pudesse fazer naquele momento. Era a primeira vez que ele encontrava a outra parte, e dado o tempo limitado que eles passaram juntos, mesmo que ele quisesse aconselhá-lo a largar esse hábito, isso teria que ser algo para o futuro. Su Zhenxinxin olhou para Yuan Shong silenciosamente antes de olhar para o tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez complicado, as pedras brancas foram forçadas a se espalhar sob o ataque das pedras pretas. Ele também havia perdido esta partida. Pensar que um deus da guerra que havia dominado o campo de batalha perderia para um adolescente. Só de pensar nisso parecia inconcebível. Mas isso aconteceu bem antes dele. O jogar amanhã de Yuan Shong conseguiu atingir um bom tom, deixando a outra parte com alguma dignidade. Depois de olhar profundamente para Yuan Shong por um momento, Su Zhenxinxin finalmente se levantou. Fang Hong, vamos lá. Depois disso, Su Zhenxinxin arregaçou as mangas levemente, virou-se e saiu lentamente. Olhando para a figura de Su Zhenxinxin partindo, Yuan Shong sorriu. Então, ele se levantou e saiu também. É preciso mais de um dia frio para um rio congelar 3 pés de profundidade. Abrir um coração fechado não era uma tarefa fácil. As intenções de Yuan Shong de fazer Su Zhenxinxin sair da assustadora e sinistra residência Su não eram algo que pudesse ser alcançado em um curto período de tempo. No entanto, sempre havia um primeiro passo em tudo. Ao acumular pedaços e pedaços, alguém poderia empilhar uma montanha um dia. Assim, no segundo dia, Yuan Shong foi novamente ao distrito das árvores fantasmas. Um tabuleiro de xadrez dourado foi colocado sob uma árvore acadêmica chinesa, e atrás do tabuleiro estava sentada uma figura familiar. Cabelo branco como a neve e roupas pretas simples, ele estava sentado imóvel no meio do vento da manhã. Ele parecia ter esperado por um bom tempo já. Ancião, bom dia! Yuan Shong dirigiu-se alegremente e sentou-se em frente a Su Zhenxinxin. Depressa, venha aqui! Yuan Shong acenou para suas costas, e alguns guardas imediatamente se aproximaram com uma pequena mesa, e a colocaram perto do tabuleiro de xadrez. Então, eles colocaram um pequeno prato de amendoim e 2 pares de requintados a X em cima da pequena mesa. O que é isso? Franzindo a testa, Su Zhenxinxin lançou um olhar momentâneo para a pequena mesa antes de encarar Yuan Shong com ar duvidoso. É amendoim. Yuan Shong riu com um olhar surpreso que dizia: Não pode ser que você nem reconheça amendoins. Em seu rosto. Su Zhenxinxin não disse nada, mas sua carranca se aprofundou. Ancião, então você está falando sobre isso. Você não acha que é muito chato ficar só jogando xadrez? Não é bom ter alguns lanchinhos ao lado também? Venha, aqui estão seus achis. Yuan Shong sorriu, como se tivesse acabado de entender o significado por trás do gesto da outra parte. A mudança sempre começa gradualmente, e a única intenção que Yuan Shong tinha em mente agora era fazer o ancião à sua frente feliz. Ele era o deus da guerra da Grande Tang. Por este império, pelas planícies centrais e por toda a sua população, ele ofereceu sua vida inteira. Uma pessoa assim merecia ser feliz. O mundo devia muito a ele. Yuan Shong queria obter a arte da obliteração de deuses e demônios, mas mais do que isso, ele esperava que este nobre ancião pudesse passar seus últimos anos feliz. E esse prato de amendoim foi só o começo. Yuan Shong acreditava que um dia poderia ajudar esse ancião a sair das sombras e colocar um sorriso em seu rosto. Todo o ambiente estava em silêncio, exceto pelo farfalhar ocasional das folhas. Su Zhenxinxin olhou para Yuan Shong hesitantemente, mas acabou optando por não dizer nada. Fim dos capítulos do 144 ao 146. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!